Glória a Deus. Quantos de vocês encontraram, digo amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. O som está excelente, viu, Léo? O som está ótimo. Mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Estenda as suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra. Ministra as nossas vidas através da tua palavra. Que pela tua palavra nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos ensinados, instruídos, que o Senhor possa falar conosco de forma preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero falar hoje à noite sobre o poder de Deus. O poder de Deus. A palavra de Deus nos apresenta essa verdade poderosa, profunda, de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso significa que na nossa caminhada com Deus, nossa caminhada cristã, nós não devemos estar fundamentados ou baseados em nossa própria força, em nossa própria inteligência, em nossa própria expertise, em nossa própria capacidade de resolver os problemas, mas nós devemos fundamentar a nossa caminhada com Deus na capacidade divina de nos socorrer, na capacidade divina de Deus de nos ajudar, no seu poder que opera em nós. E nós avançamos no poder de Deus e não em nosso próprio poder. Amém? Muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para as dificuldades ao nosso redor e para os desafios que muitas vezes parecem impossíveis de serem superados. Mas Efésios 3:20 nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Nos lembra que Deus está acima das nossas limitações e de que Ele não está limitado ao que nós vemos, ao que nós temos, ao que nós conseguimos fazer. Nós até podemos ser limitados, mas o nosso Deus não é limitado. Ele é poderoso e o seu poder opera em nós. E a primeira verdade desse texto que nós lemos é que Deus é poderoso. O texto começa dizendo isso: ora, aquele que é poderoso. Esse aquele se refere a Deus. O texto está dizendo que Ele é poderoso. Essa é a primeira verdade que nós precisamos guardar em nosso coração. Deus é poderoso. E Ele não apenas está bem intencionado, Ele tem o poder de realizar aquilo que Ele promete. Ele não apenas tem boa intenção, mas Ele tem o poder para realizar aquilo que Ele prometeu em sua palavra, em suas promessas. Ele não apenas deseja nos ajudar, mas Ele tem autoridade, Ele tem força, Ele tem soberania para nos ajudar, para nos socorrer, para agir em nosso favor. Então, quando nós caminhamos com Deus, nós não avançamos confiando em nós mesmos, em nossa própria capacidade, em nossa própria intuição, em nossa própria força, mas no poder de Deus. Deus opera em nós e através de nós de forma sobrenatural. A nossa força pode até falhar, a nossa inteligência pode nos pregar uma peça, a nossa capacidade pode se enfraquecer,
mas o poder de Deus agindo em nós vai ser sempre o poder de Deus e nunca vai falhar, nunca vai faltar, porque Deus opera em nós e Ele opera através de nós. Então nós não precisamos ficar assustados quando nós confiamos em Deus e quando nós descansamos no seu poder sobre nossas vidas. Amém? Não confie no seu próprio poder, na sua própria capacidade, na sua própria força. Confie no poder de Deus. Ele é poderoso. Diga assim: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Não coloque a sua confiança naquilo que você consegue fazer. Dependa do Senhor. Ore, trabalhe, avance, mas lembre-se, a sua segurança está no poder de Deus e não na sua própria força, não na sua própria capacidade. Então, a primeira verdade desse texto é que Deus, Ele é poderoso. Mas o texto diz mais, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus faz infinitamente mais. Diga comigo, Deus faz infinitamente mais. Nesse texto, Paulo afirma que Deus faz infinitamente mais. Isso nos mostra que o poder de Deus não tem limite. Para nós existem situações impossíveis. Você já viveu situações impossíveis? Situações que você disse assim: meu Deus, eu não vou conseguir. Isso é impossível para mim. Não tem possibilidade alguma. Nós podemos chegar ao nosso limite, ao fim de nós mesmos. E Deus até permita que nós cheguemos ao fim de nós mesmos, para que nós entendamos que o poder é dele, não nosso, e que é ele que age, não nós, e para que nós aprendamos a depender dele e não de nós mesmos, e não de nossa própria força, não de nossa própria capacidade. Deus permite isso, para que a gente aprenda a depender dele. E quantas vezes Deus nos permite chegar ao fim de nós mesmos, para que você entenda que você depende de Deus e não da sua própria força. Então, para nós existem situações impossíveis. Para nós, há portas que parecem que estão fechadas e que estão fechadas para sempre. Para nós, há problemas que parecem que não tem solução, mas não para o nosso Deus. Eu sei que parece até clichê, mas é uma verdade. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Você tem um grande Deus. Então, para o nosso Deus não existe impossível. Não existe impossível no vocabulário de Deus. Alguém disse certa vez que pegou o dicionário que tinha em casa, naquela época dos dicionários. Hoje a gente dificilmente tem um dicionário em casa, né? Eu tenho ainda, mas a maioria das pessoas não tem, porque todos os significados da palavra encontra no Google ou nas IAs da vida e pesquisa. Mas na época dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, alguém pegou o seu dicionário e riscou a palavra impossível. E aí disse para o seu filho assim: olha, filho, no nosso dicionário e no nosso vocabulário não haverá a palavra impossível, porque essa palavra não existe no vocabulário de Deus. Deus não conhece o impossível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Então, para nós pode até haver problemas que parecem impossíveis, mas não para Deus. O Senhor não trabalha dentro das nossas limitações. Ele não está preso ao nosso entendimento humano. Ele pode agir além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós planejamos, além daquilo que nós esperamos, e até mesmo além daquilo que nós cremos, porque Ele não está limitado às nossas limitações. Não limite Deus pelas suas circunstâncias. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Aquilo que parece pequeno aos olhos pode se tornar grande nas mãos de Deus. Creia que Deus pode fazer mais
do que você consegue enxergar agora. Na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual, em nosso ministério. Como eu profetizei há pouco instante, Deus vai nos fazer crescer tanto, que vai chegar um tempo em que aqueles que chegarem atrasados vão ter dificuldade de encontrar lugar. Quantos creem que Deus fará isso em nome de Jesus? Eu creio nisso, porque Deus não está limitado às nossas limitações, às nossas circunstâncias. Ele pode fazer mais. Ele fará infinitamente mais. Mas o texto continua dizendo que Ele fará mais do que pedimos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. E a gente vê isso na Bíblia, queridos. A gente vê isso de forma bem clara e nítida na própria Sagrada Escritura. Deus fazendo mais. Você vê, por exemplo, o pedido de Ana. Ana queria um filho, e eu já falei sobre isso aqui. Um filho que pudesse remover dela a sua vergonha, a sua dor, o seu vexame. Mas Deus não deu apenas um filho para Ana. Deus deu 6 filhos para Ana. E Deus fez de Ana a mãe de um profeta, a mãe de um sacerdote, a mãe de um juiz, chamado Samuel, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que ouvia a voz do Espírito Santo, um homem que julgou Israel com justiça e equidade por anos, um homem que foi referência na nação de Israel, não só na época dele, mas que a sua influência passou por todas as gerações até chegar em nós. Porque Deus removeu o opróbrio de Ana, porque Deus ouviu o clamor de Ana e fez não apenas o que Ana havia pedido, mas Deus fez mais. Ela dizia: Deus, me dá um filho, remove essa vergonha, essa dor, essa humilhação, porque na época do Antigo Testamento, uma mulher não poder gerar filhos, uma mulher não poder ser mãe de filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada, cujo ventre foi amaldiçoado por Deus. E Ana clamava a Deus por um filho, até porque a sua rival, Penina, que era a segunda mulher de Elcana, seu marido, a humilhava, a ridicularizava constantemente, pelo fato de ela não poder ter filho, e ela orava a Deus pedindo: me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E se o Senhor me dá um filho, eu darei ele ao Senhor, para que sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. Deus ouviu a oração de Ana, mas não deu apenas um filho. Deus deu 6 filhos, e do seu filho primogênito Deus fez um sacerdote, um profeta e um juiz, porque Deus faz mais do que pedimos, Ele faz além do que pedimos. Um outro exemplo na Bíblia, o exemplo de Salomão. Salomão pediu a Deus apenas uma coisa. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Ele pediu apenas sabedoria. Ele disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa governar o teu povo de Israel. Faz de mim alguém sábio para governar o teu povo, para servir o teu povo. Deus deu a Salomão sabedoria, mas Deus disse: eu não vou dar a você, Salomão, apenas sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar honras e eu vou te dar muitas riquezas. Porque Deus dá mais do que pedimos. Deus dá mais do que pedimos. Aquele homem ali na porta do templo, lá em Atos capítulo 3, ele estava pedindo apenas uma esmola. O que ele queria era apenas uma esmola. E Pedro e João estavam entrando no templo, e Deus usou Pedro e Pedro e João olharam para aquele homem e disseram para ele: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Ele estava pedindo apenas uma esmola,
Mas Deus deu muito mais do que uma esmola. Deus deu a ele a cura, Deus deu a ele a dignidade de voltar a andar, Deus deu a ele a capacidade de tornar a ser produtivo de novo, de tornar-se alguém frutífero de novo, produtivo de novo, de sair daquela vida de mendicância e de ser alguém que poderia produzir, ser frutífero, porque Deus fará mais do que pedimos, Deus fará mais do que pensamos. Talvez você esteja pedindo a Deus a salvação de alguém da sua família. Eu tenho orado constantemente por algumas pessoas, constantemente, pelos maridos e filhos de algumas irmãs aqui da igreja. Tenho orado constantemente, apresentado diante do Senhor esses nomes, a Deus constantemente, orado. E talvez você também tenha orado constantemente por isso, intercedido por isso. E sabe o que Deus faz? Ele não apenas salva, mas Ele diz: eu vou salvar esta pessoa. Você está pedindo que eu salve, eu vou salvar esta pessoa, mas eu vou fazer dessa pessoa um pregador da minha palavra. Eu vou fazer dessa pessoa uma testemunha viva do meu poder, uma testemunha viva do meu milagre, uma testemunha viva de que eu faço coisas extraordinárias. Quem orou por mim um dia não imaginava talvez que eu seria um pregador da palavra, que eu seria um pastor, que eu estaria acompanhando vidas, que eu estaria cuidando de pessoas, discipulando pessoas. Dia 30 agora, se o Senhor me permitir, 30 de maio, eu estou completando aniversário de ministério à frente de uma obra. Quando eu fui enviado para Ipiaú, foi exatamente no dia 30 de maio. No dia 30 de maio, eu fui para Ipiaú e eu comecei a minha primeira igreja, meu primeiro ministério em Ipiaú, no dia 30 de maio do ano de 1998. E eu recebi um convite, meu Deus, isso é tremendo, para ir inaugurar uma igreja de um filho meu na fé. E o dia que eu vou estar em Ipiaú, na inauguração dessa igreja, é exatamente no dia 30 de maio. Falei, meu Deus, isso não é coincidência, isso é sobrenatural. Eu comecei o meu ministério ali em Ipiaú no dia 30 de maio, e agora, um filho meu na fé, alguém que eu ganhei para Jesus, alguém que eu batizei, alguém que eu fiz o casamento dele, agora foi chamado ao ministério pastoral, e precisa ver o carinho e a alegria que ele tem comigo, e fala comigo quase todo dia. Meu pastor, eu quero que o senhor esteja aqui na inauguração da igreja, que eu serei pastor, eu quero que o senhor ministre. Ele queria me levar no domingo, eu disse, domingo não dá, porque a gente é pastor local, domingo é o dia de ter o encontro com as ovelhas, de abraçar, pastor tem que se ter cheiro de ovelha, né? De abraçar as ovelhas, de cuidar, de ensinar, não dá, mas qualquer outro dia, você pode colocar que eu vou me esforçar para ir. E aí ele disse, então vai ser no sábado. Quando eu fui ver na agenda, sábado é dia 30, exatamente no dia que eu completo aniversário de ministério. Olha que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Mas quem orou por mim, não imaginava que um dia eu seria um pastor. Quem orou por mim, não imaginava que um dia eu seria um pregador da palavra, que um dia eu estaria cuidando de pessoas, apacentando pessoas. Talvez você está orando por alguém agora e você nem sabe, nem tem ideia dos desdobramentos espirituais, daquilo que o Senhor estará fazendo na vida dessa pessoa, aonde Deus estará levando essa pessoa, em que lugares Deus estará usando essa pessoa, como Deus estará usando essa pessoa. Mas ore, porque o nosso Deus, Ele faz mais do que você tem pedido. Talvez você está orando pelo seu negócio, um pequeno negócio, uma pequena empresa, uma microempresa, ou pelo seu trabalho. Talvez uma situação tão difícil, você diz, Senhor, abençoa, Senhor, prospera, Senhor, me faz vencer essa dificuldade, essa luta. E o Senhor diz para você assim, eu não vou apenas te prosperar, eu não vou apenas te abençoar, eu vou fazer mais, eu vou fazer de você um grande empreendedor, uma grande empreendedora, eu vou fazer de você um grande empresário, uma grande empresária, eu vou te dar uma rede de lojas, eu vou fazer de você alguém que vai prosperar tanto, que vai transbordar para tanto lugar,
Eu vou fazer de você alguém que vai ter muita condição de investir no reino de Deus, na obra missionária, de enviar missionários para todos os cantos do mundo. Eu não vou apenas prosperar você, eu vou dar para você muitos recursos. Eu vou fazer você transbordar para a direita e para a esquerda. Porque Deus é especialista, queridos, em pegar o pobre do monturo. O que é o monturo? É o lixo, do meio do lixo, e fazer ele assentar entre os príncipes do seu povo. Ele é especialista de pegar alguém inapropriado, impróprio, e fazer dessa pessoa uma pessoa que vai influenciar muita gente para a glória de Deus. E de repente Deus vai te dar muito recurso, não para você gastar somente com você egoístamente, mas para você investir muito em pessoas. Você poder investir em orfanatos, em creches cristãs, em escolas cristãs, em missões cristãs, poder investir em aberturas de igrejas, poder espalhar o evangelho, poder investir financeiramente na publicação de livros e periódicos cristãos e abençoar a vida de muitas pessoas. De repente, aqui nessa igreja, Deus está levantando alguns milionários, alguns multimilionários, porque a Bíblia diz que Deus dá a algumas pessoas o dom de adquirir riquezas. É um dom que Ele dá, e quando vem de Deus, a gente sabe administrar para a glória de Deus. Porque eu disse aqui semana passada, há 15 dias atrás, que até para ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro para a glória de Deus. E de repente Deus quer levantar você como um grande empresário, para investir em obras, para abençoar pessoas. Eu e minha esposa, minha princesa, estávamos conversando com um grande empresário, não é nenhum dos nossos discípulos, tá, irmãos? Ainda. Estávamos conversando com esse, e ele nos contou uma história tão tremenda, tão interessante. Ele ainda não é crente, ainda não é, tem um temor de Deus no coração, mas ainda não é, um homem que movimenta milhões, e estávamos conversando com ele e com a esposa, e ele contou para a gente esse testemunho. Ele disse: eu estava passando uma fase tão difícil na minha vida financeira, trabalhando para os outros, fiquei desempregado, extremamente pobre, passando muita dificuldade. E minha mãe, que é crente há muitos anos, ele contando para a gente, a minha mãe é crente há muitos anos. A minha mãe me chamou e disse assim para mim: meu filho, faça um voto com Deus. Faça um voto de fidelidade com Deus. E ele disse: como é isso, mãe? Como é esse negócio? Ele não é crente ainda, né? Ela falou para ele: faça um voto, que tudo que o Senhor te der, você vai separar o dízimo para o Senhor. Faça esse voto com Deus. Você topa? E deu a mão para ele, pegou na mão da mãe. Tá, eu topo, mãe. Ele creu naquela palavra da mãe dele. Ele não é crente ainda, irmãos. Ainda não. Mas será, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem que ele será crente? E aí, ele começou a tirar, a partir daí. E ele falou comigo: pastor, tudo que eu recebo, eu tiro o meu dízimo. Toda transação comercial que eu faço, eu vou tirando, vou separando. Chega no final do mês, eu entrego o meu dízimo para minha mãe. Minha mãe congrega na Assembleia de Deus, e ela então pega aquele volume. Ele disse: o meu valor de dízimo é muito alto. Ela pega aquele volume de dízimo e distribui entre 5 igrejas da Assembleia de Deus, e abençoa aquelas igrejas. Muitas são igrejas pequenas, e muitas dessas igrejas, o valor que eu entrego de dízimo para cada igreja local é um valor que dá para suprir praticamente a necessidade da igreja toda, que são igrejas bem pequenas, de pessoas bem pobres. Então minha mãe pega aquele valor do meu dízimo e vai distribuindo. Só que hoje meu volume de dízimo é alto, mas quando eu comecei não era bem pouquinho. E Deus foi me prosperando. E a esposa falou assim, e eu fico: boba, pastor.
Eu fico pensando assim, meu Deus, como foi que Deus nos fez prosperar tanto? Como foi que Deus nos fez crescer tanto? Chegar em tantos lugares, alcançar esses níveis tão altos? Porque nós não tínhamos nada. Eu era empregada dos outros, eu era empregado dos outros, tivemos uma fase tão difícil no início do nosso casamento. E hoje, nós movimentamos milhões. Eles têm várias empresas, em várias áreas. E são pessoas simples, de um coração simples, quebrantados. E nós profetizamos, vocês vão ser nossas ovelhas, vocês vão ser nossos discípulos. Mas, meus amados, por que eu estou falando isso? Deus levantou esse casal. Eles têm o temor de Deus no coração, eles têm o temor de Deus, até porque se eles não tivessem, eles não fariam isso. Mas Deus levantou esse casal para abençoar, Deus prosperou eles para abençoar tanta gente. E eles foram testemunhando não só dessa semente que eles fazem com o dízimo deles, mas também de como eles abençoam as pessoas carentes, pessoas necessitadas, projetos sociais, e eles vão abençoando. Então Deus nos levanta para a gente abençoar outros. Naquele momento ele orava pedindo a Deus somente: Senhor, me prospera, me dá um emprego, me tira dessa condição difícil. Deus disse para eles: vou te prosperar, vou prosperar vocês, mas não vou apenas prosperar, eu vou dar muitas empresas para vocês, eu vou dar para vocês negócios de milhões, para que vocês possam abençoar a vida de muitas pessoas, porque Deus fará infinitamente mais do que pedimos. Diga para 3 pessoas, diga assim: Deus fará infinitamente mais do que você tem pedido. Mais do que você tem pedido. O que você tem pedido a Deus? Ouse pedir, ouse orar, ouse apresentar a Deus as suas súplicas, os seus clamores, mas saiba que Ele fará mais, Ele fará além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede, além de tudo que você pensa. Não duvide do poder de Deus. Eu já disse para vocês aqui em algum momento, citando o Dr. Mike Murdock, ele disse que Deus tem uma obsessão, usando um vocabulário humano, que a obsessão de Deus é ser crido, a dor de Deus é ser duvidado. Porque quando nós cremos em Deus, cremos na sua palavra, quando nós cremos que a palavra de Deus é verdade, queridos, nós vamos experimentar coisas extraordinárias, maravilhosas e poderosas em nossas vidas. Creia na palavra de Deus, Ele fará mais do que você tem pedido, mais. Mas o texto não diz somente isso, o texto diz que Ele fará mais do que você tem pensado. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, e é poderoso para fazer mais do que pensamos. Pensamos aqui a ideia de fazer planos, de planejar, de sonhar, de imaginar. O que você tem sonhado? Quais são os teus sonhos? Alguém já disse certa vez, em certo lugar, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por que então não sonhar grande? Se sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então é melhor que a gente sonhe grande, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus que pode fazer coisas grandes, extraordinárias, e Ele fará mais do que temos sonhado, Ele fará mais do que temos imaginado, Ele fará mais do que temos pensado. A Bíblia diz que Deus deu para José um sonho, e aquele sonho era tão grande, irmãos, que só Deus era capaz de fazer aquele sonho se tornar realidade. Quando você tem um sonho pequeno, você pensa assim: não, eu consigo, eu vou me esforçar e eu consigo. O sonho é pequeno. Mas quando Deus coloca um sonho no teu coração tão grande, tão mega, tão extraordinário, que você olha para a sua condição, que você olha para as suas possibilidades, e você diz: meu Deus, não tem condição alguma de eu ver esse sonho se realizando em minha própria força. E você sabe que vai precisar de uma intervenção de Deus. Assim foi com José. Deus deu um sonho extraordinário a José,
o sonho de que ele alimentaria as nações da terra, o sonho de que ele alimentaria a sua família, o sonho de que ele seria o governador da maior potência mundial da sua época. Mas quem era José? José era o filho caçula de uma família de nômades, de uma tribo nômade, que era a família de Jacó, uma família que do ponto de vista humano, naquela época, não tinha nenhuma relevância mundial, no contexto mundial. Mas Deus colocou um sonho em José, e ele sabia que aquele sonho precisaria de uma intervenção de Deus. José sabia que não havia capacidade alguma nele mesmo de realizar aquele sonho, só um milagre de Deus, só a intervenção de Deus. Então, quando Deus coloca um sonho em você, um sonho no teu coração, que é grande, que é grandioso, que é mega, que é extraordinário, você olha para as suas possibilidades, olha para a sua condição e você sabe, não tem jeito em mim mesmo, em minha própria força, eu preciso da tua intervenção, Senhor, eu preciso do teu milagre, eu preciso que o Senhor age em meu favor. E você depende mais de Deus, e você depende do Senhor. E sabe o que aconteceu? Entre o sonho e a realização do sonho, José passou por muitos percalços, passou por muitos desafios. José foi alvo de inveja dos seus irmãos. Às vezes quem mais inveja é quem mais próximo está, não é verdade? José foi alvo de ridicularização dos seus irmãos, foi alvo de chacota. José foi jogado numa cisterna. José sofreu tentativa de homicídio por parte de alguns dos seus irmãos. Os únicos que quiseram preservar a vida de José foi Rúben, o seu irmão mais velho, e Judá. Os outros preferiram matar José. José foi levado escravo por uma caravana de ismaelitas. José chegou na casa de Potifar como escravo. José foi caluniado pela esposa de Potifar, foi acusado injustamente de querer violentá-la, abusá-la. José foi para a prisão injustamente. Todos esses percalços ele sofreu do período em que Deus colocou o sonho no coração dele, até o período que Deus estaria realizando o sonho. Mas um dia, no virar de chave, da noite para o dia, Deus fez um milagre, porque naquele dia José acordou na cadeia, José acordou na cadeia, mas foi dormir no palácio. Naquele dia de repente de Deus, houve todo um processo, mas houve um de repente de Deus, e naquele de repente de Deus, José acordou como um prisioneiro, e foi dormir como governador. Ele acordou como alguém humilhado, e foi dormir como alguém honrado pelo rei, por Faraó, porque Deus colocou um sonho no coração de José, o sonho de Deus, o sonho do tamanho de Deus, o sonho que só Deus poderia realizar. Então, se Deus tem colocado sonhos grandes no seu coração, não tenha medo, Deus vai realizar esses sonhos, Deus vai tornar realidade. E os sonhos de José que estão habitando em você, os sonhos de José que estão povoando o teu coração, estes sonhos são do tamanho de Deus, ou seja, é Ele que pode realizar, é Ele que pode concretizar, é Ele que pode tornar real na sua vida. E quando Deus coloca um sonho tão grande no seu coração, nunca é para abençoar somente você, nunca é apenas para a sua família. O sonho de José abençoou ele, abençoou a família dele, porque a família de José foi preservada da fome por conta do sonho que Deus deu. Abençoou todo o Egito, abençoou a casa de Faraó e abençoou as nações da terra, porque as nações da terra vieram se alimentar dos sonhos que Deus deu a José. Então, quando Deus dá um sonho para a gente, irmãos, nunca é só para a gente. Se Deus te deu um sonho grande, vai abençoar muita gente, vai abençoar muitas pessoas, vai abençoar muitas famílias. Mas Deus é que vai fazer esse sonho se realizar.
Não é você, não é na força do seu poder, não é na sua própria força, é na força de Deus, é no poder de Deus. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos. Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, do que sonhamos, do que imaginamos. Há um texto precioso em Coríntios que diz que o Senhor é aquele que faz com que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. É tão difícil a gente crer nisso quando a gente está passando pelo perrengue, pela luta, pela prova. Mas há um tempo de cessar a prova, há um tempo de vermos os nossos sonhos se realizando. Eu já disse para vocês aqui em outro momento, pregando sobre José, que foi algo que Deus me mostrou na palavra e eu fiquei impressionado. José passou 13 anos de perrengue, dos 17 aos 30. 13 anos de luta, de provação, de sofrimento, de escravidão, de vergonha, de humilhação. 13 anos. Parece uma eternidade, né? Mas quando Deus honrou José e ele se tornou governador do Egito, ele nunca mais voltou para aquela vida. E dos 30 até os 110, que foi quando ele morreu, ele desfrutou de toda a plenitude de Deus. Então eu quero profetizar na sua vida que o tempo de bonança, o tempo de fartura, o tempo de alegria, o tempo de milagre e o tempo de honra serão maiores do que o tempo de sofrimento, de dor e de escassez. Assim como foi com José, Deus fará na sua vida. Tenha os sonhos de José no seu coração, tenha os sonhos de José dentro de você, os sonhos grandes que só Deus pode realizar. Tenha esses sonhos dentro de você. Foi 13 anos de luta, mas foram 80 anos de bonança, de honra da parte de Deus, porque Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, mais do que sonhamos, mais do que imaginamos. Como esse casal que estava conversando com a gente disse: jamais imaginaríamos que Deus nos levaria tão longe, que Deus nos faria conquistar tanto, que Deus nos faria romper tanto, adquirir tantas coisas, poder servir a tantas pessoas, poder abençoar a tantas pessoas, porque Deus faz mais. Diga aleluia. E por último, o texto diz que Ele faz segundo o seu poder que opera em nós. Deus age pelo seu poder que opera, que age em nós. O vaso é de barro, eu e você. Mas o poder que habita dentro de nós é precioso. As pessoas só olham para a nossa casca, elas só olham para a nossa aparência, elas só olham para o vaso de barro exterior, para a nossa fragilidade, incapacidade humana, mas elas não conseguem ver o que habita dentro de nós, o poder de Deus. O poder de Deus habita em você, e é pelo poder de Deus que você fará. O texto diz que Deus fará conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder opera onde? Em você. Esse poder está operando onde? Em você. Essa é uma verdade maravilhosa. Deus não apenas age por nós, Ele também age em nós e através de nós. Somos vasos de barro, frágeis, limitados e imperfeitos, mas quando colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus, Ele opera em nossas vidas. Deus usa pessoas simples, Deus usa pessoas imperfeitas como eu e você. O poder dele opera em nós, mas nós precisamos reconhecer o que nós carregamos. Nós precisamos reconhecer a unção que a gente carrega, os dons que a gente carrega, a habilidade que a gente carrega, porque Deus vai usar o que você tem. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, pode parecer sem valor para os outros, mas é o que você tem que Deus vai usar.
E eu vou te dar exemplos bíblicos. Pelo menos 3 exemplos. Primeiro exemplo, Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Quando o profeta chegou para ela e disse: faz um bolo pequeno para mim. Ela disse: tão certo como o Senhor vive, eu não tenho nada senão um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. E farei um pequeno bolo para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos, porque não tem mais nada. E o profeta disse para aquela mulher: assim diz o Senhor, faz primeiro um bolo pequeno para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não cessará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. O que ela tinha? Apenas um pouco de farinha, apenas um pouco de azeite, mas Deus pegou o pouco que ela tinha e fez um milagre. Deus pegou o pouco que ela tinha e multiplicou. A viúva do profeta também, que foi ter um encontro com Eliseu e dizendo: o meu marido morreu e os credores vão levar os meus filhos como pagamento da dívida. O que tu tens? Um pouco de azeite. E a ordem do profeta foi: peça emprestada muitas vasilhas vazias a todas as vizinhas. E a mulher começou a pedir vasilha emprestada a todas as vizinhas. Panela, tampa de panela, bacia, prato, copo, xícara, o que ela pôde conseguir de vasilhas vazias. E o profeta deu uma palavra para ela: você vai começar a colocar o azeite nas vasilhas, e à medida que você colocar o azeite nas vasilhas, o azeite vai se multiplicar. E assim ela fez, ela reuniu o maior número de vasilhas vazias, e ela começou a colocar um pouquinho de azeite. Quando ela jogava uma gotinha de azeite ali naquela vasilha, o azeite se multiplicava. Jogava uma gota de azeite em outra vasilha, o azeite se multiplicava e enchia a vasilha toda. E assim até que acabou as vasilhas. E aí ela disse para o profeta: acabaram-se as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, o azeite cessou. Mas enquanto tinha vasilhas vazias, houve azeite. Aí o profeta deu uma ordem para ela, o profeta Eliseu. Ele disse: vai e vende, paga as dívidas, vai ter alimento para você e os teus filhos, e viva com o restante. O azeite foi tão sobrenatural que deu para ela ter uma economia para viver o restante da vida. Que Deus sobrenatural, que Deus poderoso. Mas Deus fez a partir do que ela tinha. Quer ver um outro caso? Davi venceu o gigante Golias com o quê? Com uma funda, com aquilo que ele tinha, com a habilidade que ele sabia usar, que era lançar funda. Como foi que Moisés abriu o mar vermelho? Usando o cajado que ele tinha. Deus deu um cajado a Moisés, e quando Moisés está ali desesperado, clamando a Deus com o povo, mar vermelho na frente, montanhas de um lado, montanhas do outro, o exército de Faraó vindo atrás, e Moisés clamando. Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, que tu tens na mão um cajado, toca nas águas. Era um cajado, irmãos, daqueles que tem lá no deserto. Eu tive lá e vi como é que é. Um cajado sem beleza, sem forma direito, rústico, que corre o risco até de espetar a mão da gente, mas era o que ele tinha. E Deus usou o que ele tinha para fazer o milagre. Deus usou o que a viúva tinha para fazer o milagre. Deus usou o que Davi tinha para fazer o milagre. E Deus vai usar o que você tem para fazer o milagre. O que você tem? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? O que você carrega? Qual é a unção que você carrega? O que você tem? A Bíblia diz que o seu poder opera em nós, através de nós, em nós. Você é um vaso de barro, frágil, falho, mas o poder que habita em você é grande, é extraordinário. Então o que você carrega é maior
do que você mesmo, a unção que você carrega é maior do que você. Amém? Então, reconheça o que Deus já te deu, porque Deus vai operar o milagre a partir daquilo que Ele já te deu. Deus vai operar o milagre a partir daquilo que Ele já te deu. A partir daquilo que Ele já te deu. Não acho que é pequeno, não acho que é insignificante. É tão pequeno. Não acho que é pouco como a viúva, é só um pouco de farinha, é só um pouco de azeite. Não, não existe pouco para Deus. Deus fez um milagre para alimentar uma multidão de 20.000 pessoas a partir de 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem, se você consagrar ao Senhor, se você colocar nas mãos do Senhor, Deus vai usar para realizar coisas extraordinárias, coisas poderosas, coisas tremendas. Reconheça o que você já tem, reconheça o que você já carrega, porque o que você já tem abre uma porta para novas oportunidades na sua vida, seja em que área for. Seja em que área for. Diga comigo: Deus é poderoso, poderoso para fazer mais. Bota o dedinho assim para cima. Poderoso para fazer mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ele fará no tempo dele, mas Ele fará. Creia, não desista, tenha paciência. Não importa qual é a dificuldade hoje, qual é a luta hoje, qual é a dificuldade hoje, por mais difícil que pareça, eu quero que você saia daqui com essa verdade, confessando essa palavra: meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu tenho pedido, além do que eu tenho pensado, segundo o poder dele que opera em mim. Esse poder está operando em você. Vai usar as coisas simples que você já tem, aquilo que você já carrega, aquilo que você já sabe fazer, aquilo que já é o seu dom, aquilo que já é a sua habilidade, aquilo que você já possui como coisa material, não importa o que é isso que Deus vai usar. Você precisa reconhecer. Como disse Michael Murdock, é a lei do reconhecimento. Reconheça aquilo que você já tem. Reconheça, porque senão, queridos, a gente fica com o coração ingrato. A gente fica só pensando no que a gente não tem ainda. E a gente esquece de reconhecer o que Deus já nos deu. Porque isso que Deus já nos deu, seja dom, habilidade, tempo, família, pessoas que Deus conectou a nós, seja o que for, isso que Deus já nos deu é uma ponte para o nosso futuro. Isso que Deus já nos deu é uma ponte para o nosso futuro. Uau! Que tremendo! Que sobrenatural! E esse casal disse para a gente que quando esse jovem estava na igreja, ele devia ter uns 15 anos mais ou menos na época, que a mãe dele era cristã e ele ia visitar. Por isso que ele tem esse temor de Deus no coração. Deus levantou uma senhorinha simples da igreja e profetizou na vida dele: eu vou te levar para tal cidade, assim, 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 e vou fazer coisas grandes na sua vida nessa cidade, depois trarei você de volta. E ele foi para essa cidade, e lá nessa cidade ele encontrou a sua esposa, conheceu a esposa, se casaram, construíram família, construíram a empresa, construíram os negócios dele, tudo a partir daquela palavra.
Porque Deus faz isso, queridos. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido, do que tudo que você tem pensado. Amém? Espere. Deus fará. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Aleluia.